rogando pela observância, dentro do tempo regimental possível, o senador Magno Malta. Peço escusas a Vossa Excelência, a mim falta a capacidade que sobra no ex-senador Suplicy de síntese, mas tentarei me manter na base do à parte, pelo menos dentro do tempo do à parte do nobre deputado. Senhor presidente, esse debate é absolutamente importante, eu o faço ao longo da minha vida. Escuto argumentos técnicos há muitos anos, ao longo dos meus mandatos e fora deles, e falo com a experiência de quem há 42 anos, os meus são 42, entrando nos 43 anos, tira drogados da rua. Aliás, meu querido psiquiatra, eu testei realmente se você tinha largado a profissão. Quando você terminou, eu falei, psiquiatra? Você olhou para mim. Então, você continua psiquiatra. Gente, muita gente do Piauí, onde eu tenho família e realmente pastores, líderes, me mandam pessoas drogadas de lá. Eu tenho 43 anos que tiro drogados da rua. É minha vida, é meu sacerdócio, é o que eu respiro. Lamento muito, no começo de tudo isso, a ausência do governo. A ministra da Saúde, que o Conselho Nacional de Saúde traz nas suas recomendações legalização de droga, e que nós trouxemos uma audiência pública, e que nas respostas dela, a resposta dela é sempre um encontro do nada com coisa nenhuma, que a audiência pública é horroroso, porque você não tem uma tréplica, a pessoa fica com a última palavra, aí dá um encontro do nada com coisa nenhuma, e você fica com a cara de idiota, você que lutou, foi para as ruas, foi xingado, ofendido, para ter um mandato e ser debochado, como o Flávio Dino está fazendo com essa casa e com as outras casas. Ele está maluco para vir para cá, ser sabatinado como ministro supremo. E eu estou maluco que ele seja indicado. Porque 34 votos eu tenho certeza contra que ele tem. E o fato dele ser abortista, o recado que foi dado para o governo, vai se repetir com Flávio Dino, ou com qualquer outro abortista que eles indicarem aqui. Como o fato não é aborto, mas eu quero falar desse deboche de um ministro, e sei que Castro não está aqui representando o governo, está aqui como senador, e eu louvo por isso, porque ele é líder no governo, mas está aqui como senador colocando a sua posição. Nem a ministra da Saúde e nem o ministro... Não, mas é de responsa lá dentro. É. Não, mas é de responsa, é de respeito lá dentro e tal. Mas está falando como senador. E deixa eu dizer, na minha experiência, a coisa é colocada de maneira que o Supremo Tribunal Federal, e esse é o ponto, ele usurpa uma posição que não lhe pertence. Essa casa, na divisão dos três poderes, é a que mais poder tem. Muitas vezes estamos cobrando do Supremo aquilo que nós deveríamos ter feito, mas aquilo que nós deveríamos ter feito, nem isso dá direito ao Supremo de querer fazer aquilo que não lhe pertence. Porque o sujeito, quando senta aí para ser sabatinado, normalmente nessa posição aí, alguns vendem a mãe para botar aquela capa nas costas. Mente que é uma desgraça. É só ver o comportamento deles e pegar as notas taquigráficas. Eu não estou contando mentira. Agora nós estamos falando sobre intromissão deles nesse poder, que devia estar debatendo. Nós estamos debatendo. Cadê eles aqui para fazer o debate? A dosimetria, essa conversa de metria e tal, dosimetria, né, que para traficante dá 8 anos, para quem estava com a bandeira na mão e entrou aqui dentro, toma 17. É dosimetria ou onzimetria? O presidente Pacheco tomou uma posição absolutamente importante, senador Osmar Dias. Essa casa de trazer para si um debate que lhe pertence. Só isso já bastava, essa audiência pública. É verdade que tem prós e contras, há coisas a se observar em todos os lados, eu estava assistindo pela televisão no meu gabinete, e tem coisas que as pessoas falam tecnicamente, mas que nunca recuperaram ninguém, nunca tirou ninguém da rua. Nunca tirou ninguém da rua, mas tecnicamente ele sabe fazer aquela... Por exemplo, o álcool está liberado, foi com a mesma conversa. Não, porque está na clandestinidade, então tem muito crime, libera que vai
melhorar. Não, o problema do Brasil é álcool. O sujeito hoje compra bebida alcoólica dentro do posto de gasolina. Que relação tem álcool com o volante? O problema do Brasil é cigarro. Quando se enfrentou, por exemplo, eu tenho caso de recuperação de drogados, doutor Marcelo. O drogado que vai embora, que não quer ficar, a gente tenta de tudo, é a maresia dele, com a nicotina e com o alcatrão. Ele entra em desespero, mas são duas drogas que estão na legalidade. De onde vem a experiência de um ministro do Supremo? O ministro Alexandre falou até em qualidade da maconha, no voto dele. Então o policial vai ser obrigado a andar com a balança, o policial ou o usuário? Gente, é uma cadeia. Tem que entender que é uma cadeia. Bom, se o usuário não é punido, se ele não é punido, ele comprou na mão de quem? De alguém que está na ilegalidade. E o cara que está na ilegalidade, ele financia o crime. Com o dinheiro de quem? Do usuário. Esse anda livre pela rua. Mas aquele litro de gasolina que incendeia um ônibus foi comprado com dinheiro dele. A arma foi comprada com o dinheiro do usuário. Quando essa lei foi feita, acho que o Castro estava na Câmara e eu estava aqui no Senado, na época de Rames Tebet e Aécio como presidente. Fizemos uma comissão, foi feita uma comissão das duas casas, senador Marco Rogério, para discutir a questão da violência no Brasil, que estava demais. Eu participei daquela comissão, tinha saído, com muita dificuldade, a Aécio mandou me buscar em casa, senadora Damares, na época, que ele era o presidente da Câmara, porque eu tinha ficado paralítico, depois da minha lesão de medula, mas fui trazido para cá para participar da discussão. E eu participei exatamente do grupo em que se punia o usuário. Como? Hoje o juiz, a senhora é advogada, sabe como o juiz é desmoralizado. Ah, tem medidas restritivas, não é de direito de liberdade, mas pintar um cemitério, distribuir cesta básica, frequentar aulas. Aí o cara vai lá e se inscreve. Compareceu? Não. Cadê o relatório? Não fez. Ele assinou? Não compareceu. O juiz não tem uma carta na manga para que essa pessoa tenha um mínimo de responsabilidade de dizer assim, eu tenho que pintar o cemitério, porque senão o juiz, no final, vai mandar me prender por 1 ano. Para eu aprender. Não. A gente faz o cara pior ainda de caráter. Porque ele não cumpre nenhuma dessas medidas. Eu gostaria de ver as medidas cumpridas, assinadas. Olha que eu acompanho isso. E isso me moveu, doutora Lúcia, a ser o autor da tornozeleira. Foi isso. Eu sou autor da tornozeleira eletrônica. Porque eu achava o seguinte, você pega aqui o indivíduo, você não precisa trancar ele. Você põe a tornozeleira nele e diz, é por 6 meses. Você estuda? Não, parei de estudar. Você vai voltar a estudar. Tal. Você tem religião? Ah, eu fui na missa, tem mais de 1 mês. Tu vai voltar a ir para a missa, vai voltar a ficar com a sua família, está de tornozeleira, vai assistir aula, vai isso, aquilo. Eu não fiz a tornozeleira para botar nesses patriotas agora, sabe, que estão chamados de terrorista por quem ama o MST e o Hamas. Não foi. Foi para colocar nessas pessoas a tornozeleira. Estou me referindo à senhora, dizendo, porque eu acho que o defensor público, ele é um sacerdote. Ele é mais ou menos, escolheu ser pastor, escolheu ser padre, missionário, porque com a capacidade que tem, se estivesse advogando, tudo estava bem de vida. Mas, normalmente, são massacrados nos seus salários, com as suas dificuldades, que eu conheço profundamente, e é uma luta que eu faço. Agora, veja um Supremo Tribunal Federal, que tem um voto dessa natureza. Como é que eu posso defender? Isso aqui pode me render até um processo, quer dizer, mais um, né? Mas, quando você morre pela causa que você acredita, bolufas, nós não nascemos para semente, né? Nós vamos passar um dia. Nós vamos passar. Vamos ao voto do ministro Barroso. De um indivíduo, na solidão das suas noites, beber até cair desmaiado na cama, isso pode parecer ruim, mas não é ilícito. Se ele fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de ir dormir, isso certamente parece ruim, mas não é ilícito. Pois digo eu, o mesmo deve valer se ele, em vez de cigarro, fumar um baseado entre o jantar
e a hora de ir dormir. Pelo amor de Deus, ministro, isso é apologia às drogas. Ou a droga é legalizada no Brasil? E aí a gente vai bater palma para o Supremo, que o Supremo está querendo normalizar. Está de sacanagem. Está de sacanagem. Cadê a Rosa Weber para sentar aqui? Cadê Lewandowski? Foi homenageado no BNDES, no discurso dele, ele disse: estou feliz porque o BNDES agora voltou à sua normalidade. Financiar a Odebrecht, financiar a Queiroz Galvão, financiar a OAS. Eu quero ouvir essa gente. Cadê Flávio Dino? O ministro Alexandre de Moraes, com seu voto? Não calculando as penas disso, daquilo, não sei o quê, vai legalizar. E nós vamos ficar assistindo, chupando o dedo, uma casa pesada dessa, de salário alto, onde a gente tem carro, tem assessor, tudo nas costas do povo. E se esconde na hora de fazer o debate da defesa do povo. Doutora, quando a ciência diz que lágrima é H2O mais cloreto de sódio, a ciência mente. Porque a ciência não sabe nada sobre lágrima. Só conhece lágrima uma mãe que tem um filho drogado, que foi enredado pelas drogas, que foi levado pelas drogas, que foi induzido pelas drogas. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele criou a SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas, e fez um discurso belíssimo, doutor Teodoro, na ONU, dizendo, doutor Antônio, que ele erradicaria as drogas do Brasil em 10 anos. Primeiro, ele nem ia ser presidente em 10 anos. Como é que ele ia erradicar em 10 anos, né? Assim, bom, do PSDB, pode vir qualquer negócio. E ele fez esse discurso para gerir políticas públicas, gestar políticas públicas. Quem é que tem o Mário? Tá, pensei que é teu Mário. Você que é Romero, foi teu. Políticas públicas. Esse Irã está perturbando. Como é que eu faço, presidente? Ele quebrou meu raciocínio, ele me levou para o estado dele para me raciocinar outras coisas, entendeu? Eu não sei se Exalci orientou ele, entendeu? Não, aí vai ficar do tamanho do aparte do deputado Osmar, do começo. Mas, veja, com essa conversa fiada, veja o que aconteceu. Vamos entender por que George Soros, o trilionário do planeta, sai financiando legalização de maconha. E ele tem um bom relacionamento com as autoridades judiciais do Brasil, mas muito boa. Por causa da industrialização. A indústria farmacêutica, quanto mais doente, melhor. Eu vou falar sobre isso no plenário, que hoje saiu uma matéria de que, a partir do ano que vem, a vacina do Covid será obrigada para a criança, uma vez só por ano. Eu estou com as receitas das vacinas aqui, que eu quero ler para os cientistas da CPI do Covid. Eles nunca leram essas vacinas aqui. Eles nunca leram isso aqui. E eu quero ler exatamente a idade da infância, o que essas desgraças fazem. E que vai ser obrigado daqui a um ano. Veja que tudo tem interesse por trás. As pessoas têm interesse que tenham drogado, que seja liberado. Mas ninguém faz enfrentamento ao tráfico, muito pelo contrário, são amigos. Pode entrar na favela da Maré sem ter segurança. Onde o Estado se omite, aparece um terceiro poder. E o poder hoje no país é o poder do crime, das organizações criminosas. Quando o senador Jorge Seif mostrou, e olha que a pesquisa da Datafolha, não dá para a gente confiar, que o Brasil clama por segurança, você desarma o cidadão,
põe nas costas dele, criminaliza ele, como se ele armasse as organizações criminosas. E veja que o potencial criminoso, o arsenal bélico que essas organizações têm no Brasil, não está muito diferenciado nesses 4 anos de Covid, 3 anos e meio, em que Fachin, atendendo um pedido do PSB, do senador deputado Molon, do Rio de Janeiro, para não fazer operações nos morros, quem pode mais, pode menos, e isso atingiu o Brasil inteiro. Eles tiveram tempo de armar, eles tiveram tempo de se armar, de treinar, e hoje tomaram conta das ruas. Eu vi até um post em que o Putin, junto com o Netanyahu, vão pedir a Lula para fazer um cessar-fogo no Rio de Janeiro. As drogas, elas são o adubo da violência. O adubo da violência são as drogas. A gente pode discutir ponto por ponto, concordar e discordar. Dificilmente eu vejo um técnico falador sobre a questão das drogas que já recuperou alguém, ou evitou que alguém fosse, que se furtou a sair, se meter numa escola para fazer palestra preventiva, trabalhar o preventivo, que é o absolutamente importante. Tem pessoas adultas com netos hoje, doutora, que me encontram, assim, pessoa que eu não sei quem é, ele fala, eu tinha 17 anos, quando você fez uma palestra no Polivalente sobre prevenção às drogas. Aquilo definiu minha vida. Hoje eu sou pai, ou eu me formei, eu sou doutor, e eu posso trazer para a senhora também doutor, que passou pela minha casa de recuperação, era analfabeto, e que foi tirado desse submundo. E que se a senhora entrar lá hoje e perguntar para cada um deles, é bom legalizar as drogas? Eles vão dizer não. Claro que não. É a porta de entrada para todas as outras. Quando houve uma proposição em que Cristóvão Buarque, quero dar o nome, ex-senador Cristóvão Buarque, ex-governador de Brasília, era o relator, foi quando eu conheci o senador Girão, que era um militante, com cartolina azul, não as drogas, lá ali atrás, não sabia quem era, esse cidadão, junto com o Bassuma e outras pessoas, porque eu sempre estive nessa causa junto com o Osmar, nos encontrávamos no corredor aí, com esse povo com cartaz na mão. As audiências públicas eram feitas segunda-feira, doutor Antônio, numa época de eleição. Ora, se segunda-feira já não tem ninguém aqui, imagine em época de eleição. Nem as moscas vêm. Mas era feita audiências públicas lotadas. Sabe com quem? Com os maconheiros. E ele dava a maior bola, né? O maconheiro fez uma apologia às drogas aqui e ofereceu. A polícia do Senado deu voz de prisão e ele não deixou prender. Tem que dar nome para os boi, porque valentão que grita e não dá nome, para mim, é só valentão de estúdio. Eu recebi um telefonema de Damares, senadora Damares, era minha assessora, dizendo assim, tem um empresário do Ceará, que ele quer conversar com eu. Falei, ele conversa quando eu estiver aí. Não, mas ele quer ir aí, é urgente, não sei o que, e tal, assim. Acabou que eu recebi. Ele chegou lá com a camisa do Fortaleza, mas meus parabéns pelo Fortaleza, foi vice, mas se chegou, assim, há 2 anos e meio atrás, ninguém nem imaginava esse time, nem existia na Série C, e Vossa Excelência fez um trabalho de excelência ali, com todos os outros que lá estão, parabéns, né? Chegou lá com essa camisa e com um pacote de castanha do Ceará. E começou a conversar comigo sobre essas audiências públicas que estavam acontecendo. Eu estava sabendo, porque eu tinha assessoria que estava aqui, a Damares tomando conta lá. Damares era a professora deles, de Paulo Fernando, de todo mundo que militava lá, inclusive do André Mendonça, que já teve muito lá pelo nosso gabinete. Aí eu recebi ele. Ele falou, olha, está acontecendo isso, eu liguei para confirmar. As audiências segunda-feira, a última para sair o relatório é segunda-feira. Falei, mas segunda-feira, não tem ninguém. Não, está cheio. Eu prometi a ele e vim aqui segunda-feira, Osmar. Vim aqui, Marcos, segunda-feira. E quando eu cheguei no meu gabinete, doutora, tinha um envelope lacrado. Sabe o que tinha no dentro do que eu que abri? Um DVD. Naquela época só tinha YouTube, mas já fazia reunião fechada. Só com aqueles membros, tal como você faz hoje. Mas só que alguém dali ou traiu a pátria,
O grupo esqueceu. Eles estavam tratando como tratar o esquema da legalização da maconha. Nós vamos usar as pessoas doentes, esse era o argumento. Vai ser maconha medicinal. Vamos tirar o termo de maconha recreativa, porque o recreativo é um enlouquecedor, é o THC. O canabidiol, o Ministério da Saúde, a senhora Nícia aí, que quer legalizar a maconha, pode muito bem fazer um levantamento para saber quem tem convulsão no Brasil, epilepsia, e comprar, e entregar na mão, na porta de casa, junto com a Anvisa. Acabou. Mas eles querem plantar. Eles dizem, não vamos botar esse negócio de plantar, e não vamos falar na proposta do deputado Jean Willis, que a proposta, além de tudo isso, era soltar os traficantes. Estava no DVD o papo deles. E eu vi tudo. Eu fui para a comissão e já entrei e pedi a palavra, o senador. Era uma segunda-feira, ele não esperava que eu ia estar lá. Eu entrei e falei, estou indo para o Ministério Público, estou indo para a Polícia Federal, estou indo para a PGR e acho que o senhor precisa se cuidar, porque o que tem aqui lhe compromete demais. Inclusive os caras que estão aqui, estão todos sentados aqui, ó. Dá licença? Não, dá licença, e fui saindo. Fui cumprir meu papel. Não foi legalizado. O relatório veio depois pífio, mais pífio do que a lata do lixo. Mais pífio. Veja, eles já tinham mapeado até os médicos que eram a favor e usuários, porque esses médicos em cada estado iam emitir receita como se fosse doente. Está entendendo que esquema que é? Bandido. Já deu 5 minutos? Tá. Então já vou caminho para o encerramento. Aí veio pífio e aí passamos. Naquele lá, onde eu participei, que o Rames Tebet era o pai da Simone Tebet, ele interinamente foi presidente do Senado por um ano, por uma confusão que houve aqui no Senado. Ele criou essa comissão e eu participei da comissão em que o juiz tinha uma carta da manga. Quando o juiz falava para o cara, para o usuário, ó, você está... O delegado falava, você foi pego com uma droga, você está fichado, tal, mas você vai cumprir isso que eles não cumprem, certo? Então, se não houver esse relatório daqui a tanto tempo, o juiz vai lhe prender. O juiz tinha uma carta na manga. Hoje os juízes são desmoralizados. Não, foi lá, preencheu e tudo, o cara vai prestar serviço na escola Dona Joana, sei lá o quê, ou a escola José Espinheira, lá na minha cidade, onde minha mãe era faxineira. Ele não vai nada. Não tem, que ele sabe que o juiz não pode nada. Então a gente desmoraliza o juiz, o advogado, e o advogado, quando é sério, ele está ali por sacerdócio, porque ele escolheu, ele é vocacionado. E meu sonho, doutor, era ser advogado. Eu estou falando, fiz vestibular 3 vezes, não passei nenhum. Mas sonhava com essa coisa de ser advogado, porque eu acho bonito demais. Principalmente quando a pessoa é por vocação. Por vocação. E ser defensor público é vocação mesmo, é sacerdócio mesmo, de verdade, não tenho dúvida, é ser missionário mesmo, né? Porque quem pode ganhar a vida de outro jeito, e no Brasil hoje é fácil para advogado, porque o ordenamento jurídico está nas nuvens, né? Não existe, né? Existem 11 constituições no Brasil, cada um escreve um pedaço no papel do jeito que quer, ninguém guarda mais a Constituição. O advogado vai advogado que é sério, e chega lá e vê um juiz que se tornou até amigo dele, desmoralizado porque o cliente não cumpre. Ele não cumpre. Então, essa história de recreativo, quando nós usamos 2 figuras, queria dizer para o senador Marcelo Castro, que não é só a figura do usuário, não. Nós queremos a figura do dependente e do usuário. Por isso que aquela novela, O Clone, que a Glória Pérez pegou essa parte que nós criamos na lei do usuário do dependente, tinha uma dependente de droga, fazia uma atriz lá, porque o usuário é o cara que ainda está trabalhando, levanta suado, mas ainda vai para o trabalho, é profissional liberal. Mas o dependente, coitado, esse é um zumbi, que já cheirou tudo da família, dele mesmo, a vida dele, a história dele, acabou com tudo. E aí quando você diz, não, ele vai ser compulsoriamente internado à esquerda, espinha toda, é direitos humanos, ninguém pode tocar em ninguém, que não sei o que e tal. É direitos humanos, mas vocês querem legalização de droga. O cara vira um zumbi,
E quando alguém quer ajudar o cara lá, uma instituição católica, uma instituição evangélica, uma instituição espírita, agora também o candomblé, que a secretária Anísia colocou como instrumento de recuperação, mas botou só o candomblé, não botou nenhuma vírgula espírita, outra vírgula evangélico, outra vírgula católicos, né? Como se nós tivéssemos uma religião oficial aqui no Brasil. Então, discutir tecnicamente, eu quero discutir tecnicamente quem já chorou, quem chora por essas vidas. Por quem sabe o malefício que faz. Quem teve coragem de botar debaixo do braço, levar para uma instituição, sabe, pagar uma passagem, ou acompanhar, ou levar para dentro de casa, assim, tem meu respeito, sabe, de quem quer o coletivo, porque é uma coisa só. Droga é o adubo da violência nesse país. E o que fica hoje aqui é um poder recuperando o seu poder. É um poder se autorrespeitando. Porque ninguém aqui foi ser chamado para fazer essa discussão lá no Supremo. Ninguém foi. A questão do aborto de Rosa Weber, que ficou na mão dela, e ela não podia se aposentar sem dar o voto dela, dizendo que uma mulher não tem obrigação nenhuma de ser mãe. Claro, o fato de não ter obrigação de ser mãe não dá a ela o direito de poder matar também, né, doutora Rosa Weber? Ela fez uma audiência pública e eu tive na audiência pública e no final fui obrigado Senador a ler. Magnus, Já encerrei. Só para já encerrei. concluir. Agora, se Vossa Excelência estivesse aí, eu estava deixando você falar. Você sabe. Não, digo assim, são... Imagina ficar só eu e ele, mão santa aqui. É porque aqui ainda vai até eu e mais ele, tarde. mão santa, hein? Depois o senhor pode falar de novo, mas deixa os colegas aí, então. Já vou encerrar. Hein? Quem era o empresário? O que foi lá atrás de mim? Senador Girão. E depois nós falamos com ele, fechado aqui, ó. Girão, você vai ser candidato a senador no Ceará. Eu não tenho condição, mas você tem. Você é um homem da luta pela vida. E hoje o povo brasileiro começa a entender isso. Quem for abortista, vou dizer uma coisa para a senhora. O abortista que for passar por uma sabatina, nessas duas casas aqui, vai ser assim nos estados também, ele vai para o sal, só por causa do nascituro. Porque tudo é a partir do útero. Sem útero a gente não estava aqui. Essa casa está recuperando o seu papel, fazendo o debate, porque todos esses temas que colocamos aqui, foi colocado para todo mundo, foi sabatinado aqui. Pode pegar as notas taquigráficas, que todos eles contaram mentira. Todos contaram mentira. Ô Marcelo, estou errado não, né? Mas se pegar a nota taquigráfica, é tudo mentira. Eu fiz essa pergunta para o Fachin, ele me disse assim, encerra com a frase dele, viu, senador Girão? Ele disse, senador, se eu for aprovado, o Fachin, estou dando nome, se eu for aprovado, ele estava com a voz mansa nesse dia, se eu for aprovado como ministro, que eu dando aqui o currículo dele de esquerdista, de tal, e que são a favor dessas pautas. São a favor dessas pautas. Não, tá. Ele disse, não, é tudo diferente. Quando um homem põe a toga nas costas, começa do zero, tudo muda. Eu disse, não, advogado, um homem nunca será separado das suas convicções. Olha ele aí. Olha o que eles estão fazendo. Ele é um dos que já votou. E o nosso querido senador que acabou de sair, Marcelo, você está errado, sou 4-0, não, está 5-1. Está 5-1. Então, quem tem que barrar é essa casa. Quero lhe parabenizar, Girão. Assim, tive o prazer de te conhecer aquele dia. Você já estava militante aqui já há muito tempo, mas na minha correria, não sei se era a época de CPI de pedofilia, e eu vivia correndo para cima e para baixo, não via, mas você já estava lá, ombreado com a hoje senadora Damares, né? Ah, eu sou até bom para indicar, você é senador, Damares é senadora e tal. Eu sou até bom de falar assim, tu vai ser senador que vai dar certo. E discutindo, debatendo assuntos que nós, Damares era outra militante, é militante da vida desde da juventude, desde a vida dela de pastora e na Câmara dos Deputados, no Parlamento, com a frente parlamentar. E eu fico muito feliz, sei que 10 minutos é um tempo razoável para quem tem capacidade de síntese, para quem não tem igual eu, 10 minutos é até uma brincadeira, mas eu agradeço aí esses 15 minutos que Vossa Excelência me deu. Tá bom, muito obrigado, senador Magno Malta. Quis o destino que nós ficássemos aqui, né? De que nós estivéssemos aqui, naquela época, a Damares, que era sua assessora, eu, ativista, o nosso professor, sempre professor
o deputado Osmar Terra e o senhor, né? Todos nós juntos nesse momento histórico aí, onde está a população apavorada com essa possibilidade de descriminalização da maconha, mas se Deus quiser nós vamos fazer o nosso trabalho e rápido. Existe um sentimento no parlamento brasileiro com relação a isso. Imediatamente passa. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.